Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Para hoje, quero trazer aqui um videozinho para vocês, cara. Muito influenciado naquele vídeo sensacional do Clóvis de Barros a respeito das 5 primeiras páginas. Vai. As 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. E ali o Clóvis de Barros ele faz uma analogia sobre você se dar a oportunidade de se desafiar, tá? Em busca ali, cara, lê 5 primeiras páginas desse artigo dificílimo e você vai conseguir compreender, ler uma vez, ler duas, ler três, mas ele basicamente aponta a importância das 5 primeiras páginas, que em uma rápida pesquisa no Google você vai acabar encontrando diversos artigos apontando sobre a importância das 5 primeiras páginas, que é onde de fato tem toda a ideia que vai te prender ou não na leitura, seja de um livro a nível escolar ou de uma leitura de um belo de um conto, né? Pois bem, seguindo essa ideia, eu quero nesse vídeo de hoje apresentar a vocês um prelúdio, né? Não sei se essa palavra vai se encaixar aqui, mas se não se encaixar já falei. A respeito dos jogos. Os 5 últimos jogos, não mais os 5 primeiros, mas as últimas 5 partidas que a equipe fez e o peso que essa observação tem dentro do trader esportivo, tá bom? Então, vem comigo que é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui estou eu com o bom e velho Flashcore, cara, gratuito, galera, gratuito, é só colocar aí, ó, flashcore.com.br que você vai conseguir utilizar essa ferramenta, cara, que pra mim, vou ser bem sincero, eu não consigo viver sem o Flashcore. Hoje são 2 ferramentas muito importantes para mim, tá? Primeiro é o Flashcore, segundo é o site do dicasbet.com.br, tá? Ah, tá fazendo mexão? Cara, não, ele nem sabe que eu existo, tá bom? Mas é um site que eu já observo ele, trabalho com ele, cara, desde que eu era beteiro, lá em 2018, quando comecei, de fato, nas apostas esportivas, tá? Então, já fazer 10 anos que tem esse site aí, beleza? Mas voltando aqui para o Flashcore, galera, o que acontece, tá? A tabela de futebol, ela serve basicamente ali para apontar aonde a equipe tá, de fato, no campeonato. Tá lutando pelo título, por vaga, em competição continental, contra o rebaixamento. Ano passado, 2025, o Sport na Série A, eu nem olhava a tabela. Eu já sabia que nós estávamos agarrados com a lanterna, não tinha como ninguém nos ultrapassar descendo, então tava tranquilo, já sabia onde é que o meu Sport estava. Mas em um campeonato normal, né? Você vai estar sempre olhando a tabela de classificação. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há uma questão. A tabela de classificação, ela acaba por ser enganosa para o apostador esportivo e eu vou te mostrar o porquê. Vamos pegar aqui, por exemplo, um joguinho aqui que vai ter nessa terça-feira, hoje é meia-noite 34 do dia 3 de março de 2026. E vai ter hoje o Venezia, líder do campeonato, enfrentando a equipe do Avelino. Deixa eu tentar dar um zoom, o que acontece, tá bom? O Venezia, que é o líder do campeonato, primeiro colocado, enfrenta o Avelino, 13º, e aí nada demais. A gente tá vendo que tem uma vantagem enorme do Venezia para o Avelino. Estamos falando aqui da vantagem de quase que o dobro de pontos, são 27 pontos a mais que o Avelino. E aí, galera, o Flashcore tem uma funcionalidade aqui que talvez muitos não saibam, ou até saibam, tá bom? Eu não sabia até o quê? Uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, tá? E que era essa função aqui, ó, de forma. Cara, eu olhava isso aqui, o que é essa forma? E eu não parava para prestar atenção. Mas é uma coisa tão simples, tá? E aí, sempre mencionando o Gustavo, né, grande amigo, que ele sempre falava, Rafa, às vezes o óbvio tem que ser dito. E, cara, hoje pra mim isso aqui é algo muito óbvio, mas talvez alguém aí não saiba, tá? E eu quero apresentar a vocês. Essa parte de forma aqui do Flashcore, ele basicamente faz um recorte daquele campeonato. Se você ver aqui, ó, ele tá dizendo que 5, 10, 15, 20, 25, 30, basicamente é recortes dos últimos 5 jogos, os últimos 10 jogos, os últimos 15 jogos, os últimos 20, 25 e 30. Rafa, por que isso é tão importante? Basicamente, quando eu faço esse recorte dos últimos 5 jogos, eu não mais olho para as 27 partidas que tiveram até aqui. Não me importa se o Venezia aplicou uma goleada no Monza, segundo colocado, lá em agosto de 2025, no início da temporada, na segunda rodada. Pouco me importa, hoje já é março. Tá entendendo? É esse ponto que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. É você não fazer um recorte de um longo período. Ah, eu quero ver os últimos 20 jogos do Venezia. Cara, tu vai ter uma amostragem que hoje já não existe mais. Basicamente, eu quero
trazendo um assunto mais filosófico aqui, o barco de Teseu. Quem não sabe o que é, procura aí, você vai entender melhor, tá? Mas o Venezia de agosto de 2025 é totalmente diferente do Venezia de março de 2026. É totalmente diferente. E até aqui na forma você vai ver que lá atrás ele começou no apanhado geral, ele é o líder, mas você vai ver aqui, ó, que em um certo momento, você olhar as últimas 20 rodadas, tá? O Venezia estava abaixo do Monza. Então, se o campeonato tivesse apenas 20 rodadas, contando, né, da 20ª para cá, o Monza estaria liderando o campeonato. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você vai vendo que o Monza ele desandou aqui em um determinado período do campeonato, bem desandado, e voltou a recuperar. E você vê que o próprio Venezia não é a melhor equipe atual da tabela. Você vê que o Catanzaro está liderando nos últimos 5 jogos. E o Catanzaro é apenas o 5º colocado. Então, basicamente, essa forma das equipes é você ver um recorte recente daquele campeonato e aí você consegue ter uma visão, digamos que privilegiada para aplicar nas apostas esportivas. Então, quando eu vejo aqui o Venezia jogando dentro de casa, ele, no atual recorte, é o 3º colocado, vem com 12 pontos feitos nos últimos 5 jogos. Enquanto a equipe do Avelino, fora de casa, ele é apenas o 19º, é o penúltimo colocado. Então, se eu tenho o Avelino 13º, eu sei que nos últimos jogos, fora de casa, ele era para ser o vice-lanterna. Então, eu já tenho ali uma forte indicação que essa equipe do Avelino é uma equipe que, além de estar ruim na tabela, é uma equipe que está em má fase, que poderia estar abaixo do que ela está hoje. Exatamente porque, em algum momento no passado, talvez ela desempenhou um futebol melhor, como a gente pode ver aqui no recorte dos últimos 10 ou 15 jogos. Então você vai vendo que progressivamente a equipe do Avelino vem caindo de rendimento jogando fora de casa. Rafa, ela não vai poder vencer o jogo amanhã? Não é isso que eu estou dizendo, hoje no caso. Eu estou dizendo que nos últimos jogos ela vem ela vem caindo de produção, tá bom? O Venezia, por outro lado, também é uma equipe que já teve melhores momentos. Nos últimos 10 jogos, você vai ver, ele teve 27 pontos. Porém, nos últimos 5, ele teve apenas 12. Ou seja, nos outros 5 jogos, eles passaram 5 partidas sem perder em casa. Sendo que, nesse último recorte de 5 jogos, eles tiveram uma derrota. E a derrota foi para a equipe do Modena. E aí eu novamente chamo a sua atenção. Por quê? Rafa, quem é esse Modena na fila do pão? Você vem aqui, ó. E o Modena, no recorte dos últimos 5 jogos, ele é o segundo melhor visitante. Então você tem o Venezia, que é um grande mandante, vem fazendo bons jogos em casa, mas ele tem uma derrota recente aqui para o Modena, mas você vai entender. Quando você olha a tabela, você vê o Modena em 6º lugar. Mas quando você vai ver a race do Modena, ele é o vice-líder jogando fora de casa. Então é uma equipe que vem jogando bem, vem entregando futebol quando visitante. Venceu o Juve Stabia, venceu o próprio Venezia, empatou com o Empoli, venceu o Pescara e vinha ali, teve derrota para o Padova. Então, esse recorte aqui, galera, dos últimos 5 jogos, para mim, é fundamental para eu saber como está, de fato, o comportamento da equipe, sem olhar para a tabela geral. Que, para o torcedor de futebol, funciona de forma perfeita, mas para o apostador esportivo, ela pode te ludibriar a tomar decisões equivocadas dentro dessa aposta esportiva. Um outro exemplo que eu ainda quero trazer é o jogo que aconteceu no último sábado, dia 28 de fevereiro, o último dia do mês, que foi entre o Hoffenheim contra o St. Pauli. Uma derrota por 0-1, cara, que foi surpresa, tá? O Hoffenheim agora tá numa fase um pouco mais complicada, tá? Mas até então, a gente pode tentar observar por aqui, tirando esse jogo do St. Pauli, ele vinha com, aqui os últimos 5 jogos, 3 vitórias, uma derrota e um empate, certo? Jogando em casa, anteriormente, ele vinha com 5 vitórias consecutivas na tabela, tá bom? Então, quando a gente olha aqui para a forma da equipe, você vê que o Hoffenheim, apesar de atualmente ser o 3º colocado, é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem 11º. Vem um desempenho bem ruim, com apenas 2 vitórias, tá bom? Quando a gente olha para o St. Pauli, a gente vê uma equipe que está em crescimento, é o 5º colocado, mas quando olha para a tabela, St. Pauli, 15º colocado. Estamos falando aqui de uma equipe que há 4 rodadas atrás estava com menos 9 pontos. Não. 14 pontos, eu acho. 14 mais 9. 6, 3, 14 pontos.
Então, vejam como evoluiu a equipe do St. Pauli nos últimos, vamos lá, até os últimos 5 jogos. Então, quando a gente vai ver aqui a forma, o Hoffenheim, de fato, estava muito bem, estava soberano, com vitórias em casa para o Freiburg, para o Union Berlin, para o Leverkusen, para a equipe do Mönchengladbach. Mas tinha ali também a equipe do St. Pauli, que apesar de vir bem mal fora de casa, mas é uma equipe que vinha tendo uma constância em marcar esse gol. Marcou contra o Wolves, marcou 2 no Dortmund, marcou contra o Augsburg, não marcou contra o Leverkusen, mas agora voltou a marcar contra a equipe do Hoffenheim. E, na race geral, uma equipe que está na parte de cima da tabela. Novamente, não quero dizer aqui que quem está em cima continuará em cima, quem está embaixo continua embaixo. Ou seja, quem está bem no campeonato vai continuar bem e quem está mal vai continuar mal. Não é isso. Mas eu quero trazer para vocês exatamente esse ponto de que quando nós olhamos o momento das equipes, a gente consegue ter uma noção melhor se aquela equipe vem para tentar entregar algo de positivo ou não. Então, por mais que esses parâmetros não sejam um fator decisório, fundamental, enfim, mas é um fator que você tem que levar em consideração nas suas análises. A forma como a equipe está vendo. Pois sabemos que futebol é momento. Para terminar esse exemplo, olha o Den Haag. Cara, isso aqui eu lembrei na hora. Eu queria mostrar para vocês, sendo que eu não faço roteiro, tá, galera? Eu vou tirando da cabeça na hora que eu vou gravando. Olha o Den Haag, líder do campeonato. Coisa linda, né? Uma race aqui de 5 vitórias consecutivas. Vamos para a forma? Ninguém venceu mais do que o Den Haag. Ninguém pontuou mais do que o Den Haag nos últimos 5 jogos. Olha a mágica. Quando eu clico aqui nos últimos 10 jogos, olha para onde o Den Haag vai. Para 7º lugar. Rafa, vamos fazer o cálculo agora, Dilma? Vamos fazer a conta. 208 mais 41 são 200, não 300, querida. 249. É que ela estava pensando que era 300. Nos últimos 5 jogos, o Den Haag pontuou 15. Ou seja, 3 pontos por jogo, 5 jogos, 3, 6, 9, 12, 15. Perfeito? Nos últimos 10, se ele tivesse seguido, né, vencendo todas, ele estaria com 30 pontos. São 10 jogos, 3 pontos por jogo, ele estaria com 30 pontos. Mas quando a gente clica aqui nos últimos 10, ele vai dizer que tem 16 pontos. Ou seja, anteriormente a essa race dos 5 jogos, o Den Haag, em 5 partidas, teve 1 ponto apenas conquistado. Então você vai ver que a equipe, agora vamos lá, novamente, os últimos 15 jogos, ele vem para 28. Por quê? Na race anterior, ele tinha somado 12 pontos. Tinha tido uma derrota e aí 5 vitórias. Então você vê que é uma equipe que estava bem, passou por um momento turbulento, mas voltou a se encontrar no campeonato. Então, novamente, galera, se você for pegar o Den Haag e tirar ele pra nada, porque na tua memória afetiva, essa equipe perdeu 5 jogos consecutivos na race anterior, você vai deixar de trabalhar ele e pegar oportunidades a favor de uma equipe que continua na liderança, continua jogando bem, continua fazendo seus gols, continua dando green, tá bom? Então, novamente, observem a situação de momento das equipes. Exemplo, Real Madrid, a gente sabe que está no momento conturbado. O próprio City é uma equipe que a gente vê que até agora não conseguiu engrenar no campeonato. Ah, Rafa, mas é o 2º colocado, mas é uma equipe que sofre para vencer seus jogos. O Paris Saint-Germain é uma equipe que sofre horrores para ganhar as suas partidas. Então, quando a gente começa a observar essa race das equipes, começa a se abrir um novo mundo para a gente, tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Essa importância de se observar os últimos 5 jogos, de forma até gratuita aqui dentro do Flashcore. E no próximo vídeo eu quero falar um pouco mais aprofundado sobre isso, que é o favorito maromba, zebra manca, e acabou aparecendo aí o favorito manco e a zebra maromba, tá? No próximo vídeo eu falo mais sobre isso. Um cheiro, um abraço, valeu, falou, tamo junto.